Olá, irmãos do Centro Espírita Moreira Rego. É com muita alegria que nós recebemos o convite aí da nossa irmã Leda e da diretoria do Centro Espírita para fazermos essa pequena palestra hoje, que nós colocamos o título aí de motivação, autodesafio, que é o que nós precisamos muito ter nos nossos centros espíritas para dar continuidade nessa jornada de trabalho aí em prol das pessoas mais necessitadas, tanto no campo físico como também no espiritual. Então, muito obrigado pelo convite, estou com muita saudade de vocês. Se Deus quiser, tão logo essa confusão aí de pandemia passar, a gente deve retornar aí à nossa terra, Juazeiro e região, para abraçarmos vocês pessoalmente. Então, vamos iniciar a nossa palestra, né? O nosso bate-papo de hoje, fazendo uma música inicial aqui para a preparação, pedindo a proteção dos nossos anjos guardiões e protetores, pedindo a proteção de Nossa Senhora, nossa mãe espiritual, pedindo a proteção do nosso Mestre Jesus, pedindo a proteção do nosso Pai Criador e Celestial, para que nos possibilite a dar continuidade nessa jornada de trabalho em prol daqueles que nos procuram, tanto de necessidades físicas como necessidades espirituais. Que a gente possa sempre, Pai, estar prontos para o trabalho todos os dias, até quando chegar o final da nossa jornada. Que assim seja. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. É com essa luz maravilhosa que Jesus oferece para nós que nós vamos iniciando essa nossa pequena palestra de hoje aqui, motivação, autodesafio, ligado diretamente à nossa doutrina. Por quê? A doutrina espírita, meus irmãos, ela oferece a base filosófica e propõe o cenário possível para nós alcançarmos mundos felizes. Então, a partir do momento que a doutrina espírita oferece essa base para nós, com essa certeza, nós ficamos motivados, claro, e garantimos a evolução espiritual. E vemos que essa evolução espiritual ela é inevitável e depende unicamente de nós. Será que tem motivação a mais do que isso que a doutrina espírita traz para nós? Ora, quer alcançar mundos felizes? Você quer avançar espiritualmente? Então, você tem que estar motivado para isso. Isso é uma motivação para a gente. Saber de onde é que nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui na Terra, para onde é que nós vamos, né? É outro ponto motivador que nos leva a viver em equilíbrio. Senão a gente não consegue fazer isso, senão a gente não consegue alcançar a felicidade. Então, a partir da hora que nós temos esse conhecimento espírita, é um fator que nos motiva a continuarmos, a evoluirmos, a alcançarmos mundos felizes, dependendo unicamente de nós. E o que é a motivação? Motivação é movimento para ação. São as razões que conduzem qualquer pessoa, que conduz o indivíduo para realizar uma determinada ação. E ela envolve fenômenos tanto biológicos, como emocionais, como sociais. Porque com a motivação é bem mais fácil nós estudarmos,
nós fazemos exercício físico, se não tiver motivação, não faz exercício físico. Trabalhar e praticar caridade. Olha só, o que nos motiva aí no Centro Espírita a realizar um trabalho espiritual? O que nos motiva ir no Centro Espírita a realizar um trabalho social? Fazer essa caridade. Então, eu tenho que estar motivado. Se eu não estiver motivado, eu não consigo fazer isso de jeito nenhum. Pode ver que muita gente acaba desanimando de muitas coisas, porque perdeu a motivação de alguma maneira. Então, eu tenho que me manter motivado. Então, a motivação, ela nos leva à satisfação, a ser mais confiantes, a ter comprometimento, né? Nós nos tornamos muito mais criativos e autossuficientes quando nós estamos motivados. E essa motivação, ela torna as pessoas mais determinadas a realizar as tarefas diárias. Quando a pessoa está desmotivada, ela não consegue realizar nada. E é arriscada até entrar numa depressão, porque perdeu a motivação por algum motivo. Então, é importante nós sermos motivados. É importante nós procurarmos essa motivação de alguma maneira nas nossas vidas. Então, de uma forma geral, nós podemos afirmar, sim, que uma pessoa motivada, ela é muito mais feliz profissionalmente, muito mais feliz pessoalmente, que envolve o lado físico e o lado espiritual. Ela é muito mais feliz quando a pessoa é motivada. Não tenhamos dúvidas disso. Por exemplo, Allan Kardec. Allan Kardec era automotivado, porque uma pessoa que dominava vários idiomas, que com 26 anos de idade, ele alugou uma casa na rua Sèvres, lá na França, é claro, e oferecia cursos gratuitos de física, de química, de anatomia comparada, de astronomia. Ele já fazia isso com 26 anos de idade. Qual era a motivação que levava Kardec a isso? O bem do próximo, ajudar aqueles mais necessitados com a intelectualidade dele. Ele dedicava-se já antes de ser espírita aos estudos e à investigação do sonambulismo, de transe, de clarividência e outros fenômenos. Então ele procurava lidar com todas as coisas que pudesse fazer com que ele crescesse mais ainda espiritualmente. Em 1885, por exemplo, foi quando ele abriu mão para 1855. Ele abriu mão do nome, da identidade dele, de Hippolyte Léon Denisard Rivail, para se chamar Allan Kardec. Olha só, uma pessoa que não tivesse motivada com aquele futuro que vinha para frente, que era a terceira revelação, jamais ia abdicar de um nome que era conhecido, famoso, porque além das obras que nós conhecemos de Allan Kardec, das obras da codificação e dos outros livros e da revista espírita que ele lançou, vários livros para a gramática francesa e outros dentro dos estudos, né? Dentro dos estudos acadêmicos da França. Então, ele, para fazer isso, com certeza, tinha que ser motivado de alguma maneira. Agora, nós estamos falando em motivação, mas podemos nos questionar também. Mas como eu me motivar? Será que existe algumas fórmulas para eu ficar mais motivado? Olha, fórmula é ser feliz mesmo. Agora, dicas, existem dicas. Acreditar em você. Se nós não acreditarmos em nós, não dá para nós nos motivarmos. Então, para desenvolver um bom trabalho, para atingir metas, é necessário que conheça de fato a sua capacidade de realização. Então, eu preciso acreditar em mim. Conhece-te a ti mesmo. Outra dica interessante. E conhece-te a ti mesmo. Se nós não nos conhecermos, não aprender isso que está muito ligado a acreditar em nós, a gente também não consegue ser motivado. E o conhece-te a ti mesmo é uma pergunta que existe no Livro dos Espíritos, questão 919, que Santo Agostinho respondeu. A pergunta, que eu hei de fazer para melhorar nessa vida e me afastar dos arrebatamentos do mal? Ele responde, conhece-te a ti mesmo. E esse questionamento é muito interessante. Como é que eu faço para me conhecer? Ele dá receita para nós, que todas as vezes que ia se recolher, ele refletia, ele fazia uma análise do dia dele, se ele tinha ofendido alguém, se ele tinha maltratado alguém, se ele tinha desagradado alguém de alguma maneira, e se ele chegasse a essa conclusão, ele ia lá tentar se redimir de alguma maneira. E nós ainda questionamos, mas e as atitudes que nós tomamos, que pode não ter sido certas, mas eu acho que foi certa. Dentro de mim, eu acho que foi certa, eu penso que foi certa. Horas, é só analisar. Se você fosse atingido, digamos assim,
Se alguém tivesse feito para você aquilo que você fez para o próximo, você se sentiria bem? Se você chegar à conclusão que não, é porque você não fez corretamente com o próximo. Então procura se redimir também de alguma maneira. Outra coisa interessante, outra dica para motivar, ter coragem. Ter coragem. E a gente tem que lembrar que coragem não é a ausência do medo, é sim a capacidade de avançar apesar do medo. Então, mesmo eu tendo medo, eu não posso perder a coragem de tentar avançar. Eu tenho que saber conviver com isso. Eu posso achar que as coisas são difíceis, eu tenho receio daquilo, mas eu não posso deixar de avançar. Porque o medo é interessante, que talvez você consiga crescer mais precavidamente ainda. Não pode ser como a fábula do camundongo, né? A fábula do camundongo, que era um camundongo que morria de medo do gato. Então ele ficava parado num canto e não fazia nada, não procurava nada, ele estava se deteriorando. Aí chegou um mago e transformou ele em gato. Mas quando transformou ele em gato, ele passou a morrer de medo do cachorro. Aí ele transformou ele em cachorro. Ele passou a morrer de medo da pantera. Aí ele transformou ele em pantera. Ele passou a morrer de medo do caçador. Aí o mago transformou ele novamente em camundongo, porque ele falou: não adianta você ser um homem ou uma pantera, que a sua coragem, continua sendo a coragem do camundongo. Então, não adianta a gente querer crescer na vida e não ter coragem para alcançar o que a gente quer. Eu tenho medo? Tenho medo. É difícil, mas eu tenho que ter coragem para isso. Então, esse conhecer a ti mesmo é muito interessante. E muitas vezes nós fugimos de nós mesmos. Nós fugimos de nós. Quer se conhecer? Um exercício prático? Olha só, todo mundo de manhã, quando levanta, vai lá fazer sua higiene pessoal, fica diante do espelho, penteia o cabelo, né? Escova os dentes. As mulheres passam lá uma maquiagem, passam o batom, para todo mundo ficar bem. Agora, olhar nos olhos são poucos que olham. Quando a gente está diante do espelho, a gente faz todas essas coisas mecanicamente, mas não reflete os nossos olhos, olhando para os nossos olhos. Por quê? Porque os nossos olhos são o espelho da alma. Porque se você olhar nos seus olhos e procurar as coisas erradas que estão na sua vida, ele mostra na hora para você. Então, a gente abaixa os olhos, a gente esquece disso. Vamos olhar mais nos nossos olhos, vamos fazer esse exercício, porque ali eu descubro defeitos que eu vou começar a conhecer mais ainda e saber que a partir dali eu tenho que modificar. Tem uma frase muito bonita de Chico Xavier e Emmanuel que diz assim: na vida não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos. Nem vale o que temos, nem importa muito o que somos. Vale o que realizamos com aquilo que possuímos. Então, vale o que realizamos com aquilo que nós temos para realizar. E, acima de tudo, importa o que fazemos de nós. Eu estou fazendo algo para mim para crescer espiritualmente? E aquilo que eu tenho, eu estou sabendo usar? Estou realizando coisas boas com o que eu tenho? Olha que frase maravilhosa, né? Do Chico. Mensagem maravilhosa. Porque, olha só, na nossa trajetória como espíritos eternos, nós sempre estaremos conosco mesmo. Então eu tenho que aprender a me conhecer. Nós não conseguimos fugir de nós. Nem agora, nem nunca. Nunca conseguimos antes, não vamos conseguir agora e não vamos conseguir depois. Nós somos espíritos eternos, então temos que conviver conosco mesmo eternamente. Então vamos tratar de se acostumar com a gente, né? Aqueles que nós amamos, aqueles que nós não gostamos, inimigos ou amigos, nós podemos virar encarnações sem eles. Olha, não vou vir mais com aquele inimigo, pode ser até que você não venha. Olha, muitos amigos não vão estar junto comigo na próxima. Tudo bem. Agora, com você não tem jeito. Então não dá para fugir da gente. Não pode ser aquele cúmulo do rebelde, né? Morar sozinho e fugir de casa. Não adianta. Onde nós estivermos, nós lá estaremos. Então vamos aprender a nos conhecer, vamos aprender a progredir e respeitar nós mesmos. Terceiro mandamento de Jesus: amar a si mesmo. Amar a Deus o primeiro, amar o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. A gente coloca a si mesmo aí como se fosse um terceiro ensinamento de Jesus. Aprender a nos amar para crescer. Outra dica legal: tenha sonhos, né? O sonho é o combustível para a busca dos nossos objetivos.
Se eu tenho um sonho, eu tenho objetivos traçados, vamos buscar ele de alguma maneira. Então não vamos parar de sonhar que nós podemos realizá-los. Por exemplo, o meu futuro, aquilo que eu quero realizar no meu futuro, é prazeroso para mim? É bom para mim? Então vamos atrás. E respeitando todos, porque tem alguns que querem dinheiro no futuro, tem outros que querem poder, tem outros que querem dinheiro e querem poder. Mas também tem aqueles que querem apenas ajudar a felicidade do próximo, porque isso é o que os fazem felizes. E temos que respeitar todos. Estamos aqui aprendendo e sabendo que nós somos felizes a partir do momento que o próximo é feliz também. Existem pessoas que querem ver um mundo melhor, ou seja, elas não se importam apenas com a individualidade, mas elas se importam principalmente com a coletividade em geral. Poxa vida, que bacana! É isso que é ensinado por Jesus para a gente, quando a gente fala em amar ao próximo. Então eu quero bem o próximo, eu quero que ele cresça, porque ele crescendo eu vou crescer também. Jesus um dia falou, um dia será um rebanho e um pastor. Esse rebanho somos nós, esse rebanho vai se amar mutuamente. E Jesus para comandar esse rebanho que já nos ama, né? No sentido absoluto. Não desistir de lutar, nunca. Nunca desistir da luta. Sabe por quê? Por mais que a batalha seja árdua, por mais que seja difícil aquilo que nós estamos enfrentando, nós não devemos fugir dos nossos desafios, porque muitas vezes momentos difíceis é que nos impulsionam para a vida, é que faz a gente viver, é que faz a gente melhorar. Então não desistir de lutar nunca, por mais difícil que seja. Tem um exemplo muito bacana, que foi um senhor que parecia que nada dava certo na vida dele, e ele resolveu escrever e pedir para um conselho uma personalidade mundial muito conhecida, falando do drama dele. E essa personalidade, que eu já vou falar o nome para vocês, respondeu o seguinte para ele, né? Meu prezado senhor, diz assim na missiva, né, na carta, toda a minha vida me fez um homem bastante familiar com desapontamentos, ou seja, a minha vida toda o desapontamento esteve junto comigo. Aos 23 anos, tentei um cargo na política e perdi. Aos 24 anos, abri uma loja e não deu certo. Aos 32 anos, tentei um negócio de advocacia com amigos, mas logo rompemos a sociedade ainda naquele ano. E ainda tive um colapso nervoso que fui parar no hospital e fiquei um tempão lá. Com 45 anos de idade, disputei uma cadeira no Senado e ganhei. E não ganhei. Aos 47, concorri à nomeação pelo Partido Republicano para a eleição geral e fui derrotado. Aos 49, tentei o Senado e fracassei novamente. Já está na meia idade. Tudo para ele eram desapontamentos. Mas, aos 51 anos, finalmente fui eleito presidente dos Estados Unidos da América. Por mais que você encontre, ele continua a carta, por mais que você encontre dificuldades pelo caminho, não desista, pois saiba que o campo da derrota não está povoado de fracassos, mas de homens que tombaram antes de vencer. Aqueles que desistiram antes de vencer. Se eles continuassem, eles venceriam. Sinceramente, Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos. Maravilhosa carta de motivação. E se um homem desse não fosse motivado, para onde é que ele ia? Tendo tanto desapontamento na vida. E se tornou presidente da maior potência mundial que nós conhecemos. Aprender com erros é outra dica importantíssima. Então nós temos que aproveitar os nossos erros para aprender e não cometê-los novamente. Né? Não ficar reclamando, não ficar se maldizendo daqueles erros que aconteceram conosco. Pelo contrário, prestar atenção no erro e falar, ali eu não erro mais. Naquele buraco eu não caio mais, porque eu aprendo com o que eu errei. Outra coisa interessante, realizar atividades que nos fazem felizes de alguma maneira, né? Atividades que faz com que a gente seja bem mais feliz, né? Isso é importante para a gente, fazer coisas que proporcionem bem-estar, para nós. Né? Coisas que eu gosto de fazer. Fazer uma lista de coisas que você gosta e vá tentando realizar. Por que a gente fala isso também? Muitas vezes a gente quer fazer certas coisas ou nomeia muitas coisas que a gente gostaria de fazer e vai caindo no esquecimento.
Daqui a pouco a gente vai embora para o plano espiritual e não realizamos. Se eu encontrei um amigo que tem muita vontade de conhecer Uberaba, eu falei, mas por que você não vai? Ele falou, não, porque eu não tenho dinheiro, assim, a passagem é cara. Eu falei, mas não dá para você pagar em 10 vezes, 12 vezes? Ele falou, aí dá. Eu falei, então, faça isso, vai juntando dinheirinho e você vai realizar o seu sonho um dia que você quiser. Às vezes a pessoa tem vontade de comer alguma coisa interessante, mas não come porque vai deixando para lá, vai pensando só nos outros às vezes, né? Então, aos poucos, quando a gente vai realizando as coisas que a gente nos faz feliz, nós vamos nos motivando, muito mais ainda. Chico Xavier, mais uma frase dele, diz assim: Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que nós colocamos nela corre por nossa conta. Então, o dia de amanhã está aberto para nós realizarmos as coisas que nós quisermos na nossa vida por nossa conta. Não está pré-determinado nada, não. Nós é que ajudamos essa determinação. Vamos cantar uma música para vocês? Essa música vocês devem conhecer, né? Que é a música do nosso irmão Manuca Almeida. Aí, embora essa não esteja gravada muito popularmente, mas ela está gravada, chama-se Para Ser Feliz. Para Ser Feliz. Tem que admirar muito, tem que se entregar tudo, tem que acreditar sempre, tem que perdoar mesmo, não olhar para trás nunca, pra não remoer nada. Tem que caminhar junto pelas curvas da estrada. Tem que adivinhar sonhos para ser feliz. Tem que se querer muito, tem que colorir tudo, tem que renascer sempre, tem que proteger mesmo, não desesperar nunca, pra não destruir nada, tem que refazer juntos cada passo na estrada, tem que dividir sonhos para ser feliz, tem que respeitar muito, tem que entender tudo, tem que evoluir sempre, tem que confiar mesmo, não desmerecer nunca, nem deixar faltar nada, tem que procurar junto a beleza da estrada, tem que semear sonhos para ser feliz, tem que semear sonhos para ser feliz. Tem que semear sonho para ser feliz. Nossos parabéns para o nosso irmão Manuca Almeida, que já está na pátria espiritual. Um grande abraço para a família do Manuca, que reside aí em Juazeiro. Mas continuando, meus irmãos, outra coisa imprescindível para nós sermos motivados: pensar positivamente. Pensar positivamente é para tudo. Eu só consigo ser motivado se eu pensar positivo. Então, procurar direcionar as nossas atitudes e as nossas perspectivas sempre para a melhoria, sempre sermos mais positivos. As palavras de encorajamento que nós recebemos nos motiva. E quando
nós passamos para o próximo também. E essa é uma das nossas obrigações enquanto atendimentos fraternos que nós fazemos dentro dos centros espíritas. Passar palavras de encorajamento para as pessoas que chegam ali. Porque existe poder da vida, de vida e de morte no que nós dizemos. Muito importante. Por isso que as pessoas que fazem o atendimento fraterno têm que estar preparadas para atender as pessoas fraternalmente. Encorajar alguém que passa por um momento difícil é como doar energia para ele alcançar a sua tarefa. E olha que as pessoas procuram a gente no centro espírita com muitos problemas, né? A pessoa chega lá dizendo para nós que abortou. Que palavras que nós vamos falar para ela, né? Se não tiver encorajamento nessa hora, você acaba com ela de uma vez. Porque se ela está ali, é porque ela já sabe que errou. Se ela sabe que errou, quem somos nós ainda para jogar ela mais para baixo ainda, para enterrá-la? Ao invés de falar realmente que ela cometeu sim um ato errado, mas que ela pode levantar a cabeça e tentar de alguma maneira realizar coisas que ela possa ir redimindo aquilo que ela fez. Não dá para voltar no passado e modificar. Mas você construindo coisas boas no futuro, você consegue alcançar com mais felicidade. Quem sabe se aquela pessoa que ela abortou não virá mais tarde para ela dar a mão? Quem sabe se aquela pessoa que ela abortou não estará simbolizada em um lugar onde se toma conta de crianças para ela tomar, para ela ajudar? Não é o próprio Pedro que diz: uma atitude de amor redime uma multidão de pecados. A pessoa chega doente no nosso centro, dizendo que está com problema sério, em algum ponto do corpo, por exemplo. Aí você chega aquela pessoa que não está preparada, acaba dizendo assim: meu vizinho teve isso também. Ela pergunta: o que aconteceu? Fala: morreu. Pô, isso, o que adiantou ter falado? Você mata a pessoa antes da hora. Então o que acontece? Sempre palavras de encorajamento. Vai passar, você vai conseguir, você vai melhorar, você vai crescer. Esquece o que ficou para trás e vamos para frente. É isso que a gente deve fazer. Então, palavras destrutivas que nós falamos podem empurrar alguém para o fundo do abismo, ainda que ele já está, muitas vezes. Qualquer um pode dizer coisa que rouba a energia do outro. Qualquer um pode fazer isso, né? Pessoas que estão atravessando, muitas vezes, tempos difíceis. Então, a gente tem que pôr na nossa mente assim, que pessoas especiais são aquelas que usam o seu tempo para encorajar quem está precisando. Não tenhamos dúvidas disso. E as reclamações que a gente fez sempre? Reclamação bloqueia a motivação. Sem dúvida nenhuma. Reclamou demais, você não só vai se preocupar com reclamar e se esquece de se motivar, né? Porque reclamar de qualquer situação não resolve problema nenhum. Externar dificuldades atrasa na reversão daquele quadro que você já está passando. Alguém pode perguntar: mas qual a solução? Mudar o comportamento, né? Vislumbrar alternativas para resolver a questão e não ficar o tempo todo reclamando daquilo que está acontecendo. André Luiz dizia o seguinte, diz o seguinte, que o mal não merece comentário em momento algum. Por quê? Porque todas as vezes que nós comentamos o mal, nós damos forças para ele. Todas as vezes que eu digo que não está dando nada certo para mim, vai chegar um monte de inimigos, né, espirituais para dar força para aquilo. Todas as vezes que eu penso no suicídio, não tenho dúvidas, muitos espíritos chegam próximo de mim, nos motivando a suicidar. Então, o mal não merece comentário por isso. Vamos apagar as coisas mal, nem pensar. Jesus dizia que o pensamento adultera. O pensamento, só de pensar coisa ruim. Agora, nós podemos apagar isso que nós estamos pensando ruim. Nós podemos não parar de reclamar, tentar projetar nossa mente para a resolução dos problemas. Senão nós seremos aquela eterna hiena, daquele desenho animado que passava antigamente, que a hiena só falava assim: ó céus, ó vida, ó azar, eu tenho certeza que não vai dar certo. Tem gente que é assim. Então não vai dar certo mesmo. O universo conspira a nosso favor. Se eu disser que vai dar certo, ele conspira sim. Se eu disser que não vai, ele também conspira a favor de que não vai. Observar as coisas boas que estão ao nosso redor, isso é interessante. Observar as coisas boas. Tem uma passagem muito interessante com o poeta Olavo Bilac, né, que um amigo dele estava querendo vender um sítio, encontrou com ele e falou: estou querendo vender aquele meu sítio que você conhece, você poderia escrever aí num papel
aí um anúncio para mim colocar no jornal. Ele pegou um papel que estava ali, colocou o anúncio e deu para o homem. E esse anúncio dizia o seguinte: vende-se a encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo, cortada por cristalinas e merejantes águas de um ribeirão. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Eu acho que todos nós gostaríamos de comprar um sítio assim. Não gostaríamos? Passado algum mês, um mês ali mais ou menos, o poeta encontrou com um amigo e perguntou: vendeu o sítio? Ele falou: de jeito nenhum. Depois que eu vi o que você escreveu mostrando o que era meu sítio, é que eu vi a maravilha que eu tinha na minha mão. E a nossa vida é muito desse jeito. A nossa vida é assim. Às vezes a gente não presta atenção. Às vezes nós não descobrimos as coisas boas que nós temos conosco e vamos longe, atrás de miragens, atrás de falsos tesouros. E esses tesouros às vezes estão do nosso lado, simbolizado, né? Simbolizado por quem? Pela natureza que se renova sempre. A lua, o sol, a chuva, né? Os ventos, tudo isso. Que maravilha nós temos. A família que está ao nosso lado. Temos que valorizar essas coisas. Os amigos que se fazem presentes nos momentos que nós precisamos e nos momentos de alegria e de tristeza. O emprego que nos dá o sustento. Às vezes a gente não dá importância para o nosso emprego, às vezes só dá importância quando perde, né? E os milagres diários que a gente vê na vida. Ao invés da gente se ligar a isso, muitas vezes a gente se liga em quê? Preferimos olhar para o negativo. Os problemas de saúde, a falta de dinheiro, os relacionamentos difíceis, as decepções com as pessoas. É isso. Então, vamos se ligar nas coisas boas, prestar atenção nos tesouros que nós temos. Todo mundo tem, sem dúvida nenhuma. Todo mundo tem. Essa música que nós vamos cantar agora para vocês é uma das músicas preferidas aí das pessoas que acompanham o Grupo Castelã, que é o nosso grupo de música, né? E ela chama-se Cantinho de Amor, que lembra muito bem esse sítio aí que foi descrito pelo poeta Olavo Bilac. Quando o sol se foi, deixou o meu coração desejando um cantinho pititinho com muito amor, onde o vento maestrando fizesse as gaias cantar e um riacho primoroso, venturoso viesse passar. Margeado de flor, cada uma de uma cor, chamando as borboletas, as abelhinhas e o beija-flor, onde o meu coração de você se alembrasse e tão cheio de emoção cantasse, envolvido na pureza desses sentimentos meus, eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus. Quando o sol se foi, deixou o meu coração desejando um cantinho pititinho com muito amor, onde o vento maestrando fizesse as gaias cantar e um riacho primoroso, venturoso viesse passar. Margeadinho de flor, cada uma de uma cor, chamando as borboletas, as abelhinhas e o beija-flor, onde o meu coração de
você se a lembrasse e tão cheio de emoção cantasse, envolvido na pureza desses sentimentos meus, eu pudesse com certeza me encontrar ali com Deus. Cantinho de Amor, né? Essa música é uma das músicas assim que as pessoas gostam de pedir aqui para o nosso grupo cantar, e eu também sozinho, né? Quando estamos, as pessoas gostam muito dessa música. Outra dica, pessoal: manter-se sempre bem-humorado, manter o bom humor. Dentro do centro espírita é louco para ter gente mal-humorada, vocês concordam comigo? Né? O mau humor modifica a nossa vida, para pior sempre. Toda pessoa mal-humorada, a vida dela é ruim também, a vida dela é encruada, né? A seriedade é demonstrada por meio dos nossos procedimentos e as nossas atitudes, não pela nossa cara. A gente chega no centro espírita, chega em certos lugares, chega lá, quem está na recepção é aquela pessoa que tem mais carrancuda. Parece até que ela vai demonstrar seriedade com aquela carranca, não demonstra nada. É alegria, nossa doutrina é a doutrina da alegria, a doutrina da felicidade. Então as pessoas que chegam na nossa casa têm que ser bem tratadas. Um abraço, um aperto de mão, um sorriso, isso é muito importante, porque ninguém é culpado pelos nossos problemas ou pelas nossas dores. As nossas dores e os nossos problemas são nossos, não é do outro. O outro não tem culpa de nada. Temos que nos compenetrar disso, principalmente quando estamos dentro do centro espírita e na rua, é claro. Outra frase que Chico Xavier gostava de usar era assim, ó: o corpo é meu, ele pode sofrer. Meu sorriso ou meu rosto é do próximo, ele deve sorrir. Olha que bacana essa frase. O corpo é meu, então eu estou sofrendo, não tem problema. Agora o meu rosto tem que estar sempre alegre, porque ele é do próximo. Meu rosto não é para mim ficar olhando, né? Se o rosto fosse para a gente ficar olhando, eu gosto de falar isso, ele era virado para trás, não para frente. Ser virado para frente é para nós sermos alegres, sorrir para os nossos irmãos, para os nossos amigos, ser sempre agradável. É para isso que o rosto serve. Isso é que demonstra a simpatia que você está tendo, a alegria que você está tendo de receber as pessoas no seu centro espírita. Isso que demonstra. A pessoa bem-humorada é aquela que ri de si mesma. Ela sempre ri dela, né? Ela sempre ri dela. Sempre vê o lado bom das coisas, das situações. Ante as dificuldades ou problemas, sempre tem um sorriso para oferecer. O Chico Xavier contava um monte de história dele, aqui não dá tempo da gente contar hoje, dele que a gente morre de rir o tempo todo, porque ele não se importava com as coisas que aconteciam, com os fora que ele dava, com os furos que ele dava, tanto no mundo físico como no espiritual, e contava para nós rirmos. Então ele dava risada dele mesmo. E no centro espírita, meus irmãos, né? O bom humor no centro espírita, imprescindível. E os líderes, os dirigentes, eles devem evitar a carranca, como nós falamos, sorrir mais. Criar condições para que o bom humor faça parte da cultura do centro espírita. Ter pessoas alegres ali, pessoas que gostem de ficar no centro, pessoas que gostem de ficar no grupo. Que a pessoa bem-humorada, além dela se motivar ou motivar-se com facilidade, ela é mais criativa e ela consegue motivar, contagiar o próximo também com motivação. E o Chico Xavier tinha uma receita também, que ele dizia assim: como saber se o centro está indo bem? Como se ele saber se o grupo está motivado? Depois que acaba o trabalho. Depois que acaba o trabalho, se aquele grupo fica ali conversando, fazendo uma resenha, como a gente chama, conversando sobre o trabalho, o que aconteceu depois do trabalho, quer dizer, demonstra que não estão querendo sair correndo dentro do centro espírita, gostam daquele ambiente, gostam da espiritualidade que está ali, fazem uma fraternidade depois disso. Então cabe a nós perguntarmos: como vai indo no nosso centro espírita? As pessoas gostam dele? Claro, deve estar sentindo muita falta com esse negócio de pandemia agora, né? Que a gente está com centros espíritas fechados. E a gente está dando muito mais valor para o centro espírita atualmente, porque nós não estamos podendo ir lá. Então vamos aproveitar, sim, fazer um ambiente bem humorado dentro do nosso centro espírita, um ambiente que tanto nós possamos estar motivados, nos motivar, como motivar todas aquelas pessoas que nos procuram. Aí nós vamos tocando em frente sempre, né? Tocando a nossa vida, tocando
o nosso trabalho, tocando a todas aquelas pessoas que chegam próximo a gente, né? Saírem dali motivadas, saírem dali mais alegres, né? Bem mais felizes do que quando entraram ali naquele ambiente. E essa música que a gente gostaria de encerrar para vocês aqui agora, a nossa pequena palestra, que é a música Tocando em Frente, do nosso irmão, do nosso amigo, né? Almir Sater. Ando devagar, porque já tive pressa, e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só leva a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente conhecer a marcha e tocando em frente. Com um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa, e leve esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Não existe motivação melhor do que essa, porque cada um de nós compõe a sua história e cada um carrega em si o dom de ser capaz, o dom de ser feliz. E nós precisamos estar motivados para querermos ser felizes, realmente, né? Então, diante dessa música maravilhosa aí do Almir Sater, né, e do Renato Teixeira, nós vamos agradecendo a todos vocês, nossos irmãos aí do Centro Espírita Moreira Rego, mais uma vez dizendo da nossa saudade e da nossa alegria de estar aqui com vocês nessa noite. Um grande abraço a todos vocês, paz e alegria em todos os corações.